Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai falar de política econômica, né? Todo governo deve instituir sua política econômica. Então, os governos dispõem de dois instrumentos básicos para implementar a sua política econômica: a política fiscal e a política monetária. Essas são as duas variáveis principais que todos os governos utilizam para controlar a atividade econômica. Então, a função tanto da política fiscal quanto da política monetária é controlar a atividade econômica, embora utilizando instrumentos diferentes. Então, vamos ver. Se o governo quer aumentar a atividade econômica por algum motivo, ele pode se utilizar de um aumento dos gastos do governo, ele pode, ao mesmo tempo, reduzir os tributos cobrados da população e das empresas. Essas duas medidas farão com que haja um aumento do nível de renda dentro da economia. Ou seja, tecnicamente a gente diz que houve um aumento da base monetária. Ora, com o aumento de renda, com o aumento da base monetária, nós vamos ter as seguintes consequências: um aumento da demanda dos consumidores, um aumento da demanda das empresas através de investimentos, principalmente através de investimentos, mas as empresas também demandam produtos de consumo imediato, mas em especial através de investimento. E com isso vai haver o quê? O aumento do emprego e também o aumento do consumo. Então essas duas políticas fiscais, que se concretizam através de aumento dos gastos públicos e redução da carga tributária, vai ter essas consequências. Logo vai fazer com que haja um aumento da atividade econômica, que é a função aqui dessa política fiscal, né, de aumento dos gastos e redução dos tributos. Se o governo quer diminuir a atividade econômica, então ele vai reduzir os gastos, aqui a política é inversa, né? Vocês estão vendo, aqui era aumento, aqui é redução. Ele vai reduzir os gastos públicos e vai aumentar os tributos, aqui era redução, né? Aqui era redução, aqui aumento dos tributos. Com essas duas medidas para diminuir a atividade econômica, né, o que vai ocorrer é uma redução do nível de renda. Essas duas decisões vai levar a uma redução do nível de renda, ou seja, uma redução da base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação dentro do sistema. Isso vai levar a uma redução tanto da demanda quanto do investimento, uma redução do nível de emprego e uma redução do consumo. Com isso, haverá uma diminuição da atividade econômica e, por consequência, uma diminuição da provável inflação. Geralmente, os governos utilizam essa política para reduzir o processo inflacionário e utilizam essa política de aumento de gastos e redução dos tributos para aumentar a atividade econômica e traz a seu reboque, digamos assim, também pode trazer um processo inflacionário, né? Então, essas são as duas medidas de política fiscal que dispõe o Estado para aumentar ou diminuir a atividade econômica. Mas o Estado dispõe também de uma outra política que controla a atividade econômica, que é a chamada política monetária. A política monetária, se o Estado quer aumentar a atividade econômica, então ela vai utilizar uma dessas políticas ou todas ao mesmo tempo, ou somente algumas.
Então ela pode reduzir a taxa de juro. Com a redução da taxa de juro vai ocorrer, eh, o aumento, da demanda por empréstimos e investimentos, e isso faz com que haja um aumento da quantidade de dinheiro em circulação e, por conseguinte, um aquecimento da atividade econômica. Ele pode também reduzir a taxa de depósitos compulsórios, ou seja, aquele aqueles valores, aqueles depósitos que os bancos comerciais são obrigados a depositar diariamente junto ao Banco Central, eh, vai fazer com que mais dinheiro fique em circulação, mais dinheiro fique na mão dos bancos para fazer empréstimos e investimentos, e com isso também aumenta a atividade econômica. A redução da taxa de redesconto, que é uma taxa que o Banco Central cobra dos bancos comerciais quando precisa de dinheiro para fechar seus caixas. Então, se o governo reduz a taxa de redesconto, significa dizer que ele está reduzindo a o juro que cobra aos bancos comerciais. Isso faz com que os bancos fiquem com mais dinheiro em caixa e, portanto, se arrisque mais em emprestar, né, ou, realizar financiamentos. A compra de títulos públicos. O governo, ao comprar títulos públicos que está em poder da população, ele retira, eh eh, ele coloca, melhor dizendo, ele coloca dinheiro em circulação. O que ele está comprando os títulos, está colocando em dinheiro dentro da sociedade, né. Isso faz com que isso também tenha o efeito de aumentar a atividade econômica. E por último, o incentivo ao crédito, que é exatamente escolher determinados setores, né, e aumentar a quantidade de crédito para determinadas atividades. Com o aumento do crédito, supõe que vai aumentar também a atividade econômica. Essas políticas, essas 4 primeiras políticas, são todas executadas, realizadas pelo Banco Central do Brasil, tá. Só o Banco Central pode fazer essas políticas. Esta aqui, última, incentivo ao crédito, é realizada pelo Ministério da Fazenda. Então essas políticas, sejam elas tomadas, esses instrumentos, sejam eles utilizados isoladamente ou utilizados, eh, em conjunto, vão ter como efeito final o aumento da base monetária, ou seja, o aumento da renda dentro do sistema econômico. Isso faz com que haja um aumento da atividade econômica, tá, fazendo com que haja um aumento da demanda, do investimento, do emprego e do consumo. Mas o Estado dispõe de outra política para diminuir a atividade econômica, é uma outra política monetária, que é exatamente o inverso desta aqui, é só inverter essas medidas. Então, há um aumento da taxa de juros, vai diminuir a atividade econômica dentro do sistema, porque o juro está mais caro, ninguém vai querer, portanto, consumir nem financiar, eh imóveis, equipamentos, etcétera. O aumento da taxa de redesconto significa que os bancos comerciais vão ter que depositar mais dinheiro junto ao Banco Central, né, que diariamente, né. Significa que fica menos dinheiro circulando dentro da economia. O aumento da taxa de redesconto, o aumento que é o aumento da taxa de a taxa de juros que o Banco Central cobra dos bancos comerciais. Então isso faz com que, os bancos comerciais tenham mais cuidado nos seus empréstimos, porque, se precisar de se socorrer junto ao Banco Central, vão pagar uma taxa de juro maior. Então os bancos, se policiam mais
digamos assim, para realizar seus investimentos e conceder empréstimos. Venda de títulos públicos, a mesma coisa. Com a venda de títulos públicos, o Estado retira dinheiro de circulação, tá? E essa retirada de dinheiro em circulação significa diminuição da atividade econômica. E, por último, a redução do crédito. Com a redução do crédito, naturalmente vai haver uma redução da atividade econômica, porque, menos dinheiro vai circular. E isso faz com que haja uma redução da base monetária, uma redução da renda no sistema e, por sua vez, uma redução da demanda, do investimento, do emprego e do consumo. Com essas 2 políticas, o Estado consegue, portanto, controlar, em tese, as suas atividades econômicas. Ok, gente? Por hoje é só. Muito obrigado.